Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 25 de dezembro de 2022, dia de Natal, em nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos falar hoje nas instruções dos Espíritos, os itens 16, 17 e 18. O item 16, 17 e 18 falam exclusivamente sobre a indulgência. Então, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Itens 16, 17 e 18 das instruções dos Espíritos, que tem como título a indulgência. São 3 mensagens que Kardec coloca. A primeira delas é de José, espírito protetor, em Bordeaux, no ano de 1863. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar. Que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima,
afasta e irrita. Mensagem de José, espírito protetor, em Bordeaux, no ano de 1863. O que nós vemos nesta primeira mensagem é como se fosse um puxão de orelha a todos nós. Porque o Espírito nos fala exclusivamente da questão que faz parte do cotidiano de todos nós na vida. A crítica. É muito natural e muito comum de todos nós, seres humanos, através do pensamento, através do olhar, através dos próprios sentimentos, e quando não, das próprias palavras, fazermos crítica às outras pessoas. Aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem, aquilo que elas fazem, ou até mesmo tudo aquilo que elas não realizam. Passamos a ocupar o tempo da nossa vida, dos nossos dias, a observar os erros e as falhas das outras pessoas. E o Espírito é tão bondoso para conosco, porque nesse puxão de orelha, ele nos fala que muitas vezes aquilo que estamos recriminando, aquilo que estamos criticando, muitas vezes é o que faz parte da nossa própria vida no cotidiano. Emmanuel nos diz que o outro é sempre o espelho de nós mesmos. O outro é sempre o espelho de nós mesmos. E quando criticamos uma outra pessoa, na verdade, muitas vezes estamos fazendo uma crítica a nós mesmos, pela conduta e pela postura que temos tido. O Espírito também nos orienta que mesmo que tenhamos, até mesmo num trabalho, na realização de uma tarefa, mesmo que tenhamos que fazer alguma advertência a outra pessoa, chamando-lhe a atenção perante a atividade mal realizada ou até mesmo a atividade que não foi realizada, que nós o façamos de forma velada, de forma íntima, de forma pessoal. Num canto, eu e a outra pessoa. Para que não venhamos a colocá-la em situação extremamente desagradável, em situação extremamente difícil. Pede-nos o Espírito também que, quando não realizamos esse tipo de ato, estamos, na verdade, contribuindo, trabalhando para colocar à mercê de tudo e de todos o erro, a falha que o outro, porventura, esteja cometendo. Muito interessante o seu último parágrafo, quando ele diz: seja indulgente, sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, todas as vezes que usamos da indulgência para com os outros, da indulgência para com as situações difíceis da vida, nós estamos trabalhando em nós a calma, o erguimento espiritual e moral, e atraindo para nós
às boas companhias, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, atraindo para nós as boas energias e as boas vibrações. E quando não agimos com a indulgência, normalmente nós nos desanimamos com as tarefas e com as pessoas. Nos afastamos das tarefas e das pessoas. E entramos num estado de irritabilidade muito grande, o que faz com que percamos todo o equilíbrio espiritual, moral e físico. Então, essa primeira mensagem de José, como eu disse no início, é como um puxão de orelha. Pare de falar dos outros. Pare de reclamar dos outros. Faça o que te compete fazer com alegria, com amor, com indulgência no pensamento, na palavra e no coração, como também em todas as suas atitudes. Então, vamos ao item 17. O item 17 é uma mensagem de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Ele diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada? Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação.
Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levantai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino. Caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, em 1862. Nesta segunda mensagem, que fala também sobre a indulgência, este bispo vem falar dela, a indulgência, mas direcionando-nos para um outro ponto: o perdão. Porque, na realidade, todas as vezes que nós não somos indulgentes para com o próximo, é porque, na realidade, nós não aceitamos, nós não concordamos, nós não nos afinizamos com aquilo que o outro esteja realizando. A maneira como ele se coloca, em todos os sentidos, seja um pensamento, seja uma palavra, seja um sentimento, ou seja uma ação. Ou simplesmente aquele que não esboça nada através dessas possibilidades. Esse bispo, ele vem nos pedir que o nosso ato de indulgência ele esteja diretamente ligado ao perdão. E não é um simples perdão, aquele perdão que se cobre com um véu transparente e que muitas vezes as outras pessoas percebem que, na realidade, aquilo simplesmente foi uma fantasia da nossa parte, um tentar tapar o sol com a peneira. Ele nos pede que a nossa indulgência esteja fundamentada no exercício do perdão. Uma tarefa que nós sabemos não ser tão fácil de ser realizada. Perdoar alguém requer de nós uma outra questão da qual ele mesmo comenta aqui na sua mensagem: o amor. Verdadeiramente perdoamos uma outra pessoa e nos tornamos indulgentes para com ela quando colocamos este pequeno tempero no trabalho que estamos fazendo. E esse tempero se chama amor. E esse tempero nos permite visualizar o outro como alguém
que está encarnado como nós, num mundo de provas e expiações, tendo as suas inúmeras dificuldades a serem vencidas, tendo também as suas inúmeras limitações a serem trabalhadas, e que é um espírito que muitas vezes está numa condição de elevação diferente da nossa. O que não nos permite acreditar que sejamos melhores do que ele. Podemos estar numa condição superior em determinados aspectos, mas podemos estar em condição inferior em outros aspectos. Então, o bispo nos pede para que tenhamos a indulgência no exercício praticado através do perdão. E que nesse perdão exista esse tempero da qual citamos, e ele também cita na sua mensagem, que é o amor incondicional. E aí, no final, ele arremata esse processo de orientação, mostrando-nos o exercício realizado por Jesus, que foi a prática da caridade. Caridade que fez durante o tempo em que ele se tornou visível aos nossos olhos, e caridade que ele continua realizando quando ele apenas se torna visível a mim, espírito. Ou seja, uma caridade incessante. Sou indulgente, perdoo, uso do tempero do amor para realizar este processo e passo a exercitar a mais bela lição que Jesus nos deu, que foi a caridade. E não pensemos nós que estamos realizando a caridade somente para com o outro, porque na realidade estamos realizando a caridade para conosco em primeiro lugar. Pois estou me aprimorando, estou me reestruturando e estou fazendo de mim uma pessoa melhor, um espírito mais iluminado. E agora vamos ao item 18, o último desse nosso estudo de hoje. Essa mensagem foi dada por Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Não há data aqui. Então, mensagem de Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. E ele diz assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede
nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que, que consistem em ver cada um apenas superficialmente, os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Nevers, numa mensagem em Bordeaux. Nesta última mensagem, nós observamos o que já tínhamos visto na primeira do item 16 e na segunda do item 17. Os três espíritos trabalham no mesmo sentido. Sermos severos para conosco e indulgentes para com os outros. Deixar de ficar olhando o pequeno cisco no olho do outro e procurar enxergar a enorme trave que existe em nossos olhos. Ser severo não é, em hipótese alguma, a autoflagelação do corpo físico ou das posturas que tomamos perante a sociedade, perante a vida. Ser severo, na palavra desses três espíritos, é estarmos de olho naquilo que temos feito, naquilo que temos falado, naquilo que temos sentido, naquilo que temos pensado. Ver, ouvir, sentir algo que esteja errado em nós e, através desta severidade conosco mesmo, trabalhar para que o defeito se interrompa. Mas, mesmo assim, usarmos da caridade junto ao outro. E mesmo que venhamos a observar nele algo que esteja errado, que possamos agir com indulgência, com perdão, com amor, com caridade. Ser severo comigo
indulgente para com o outro. Cobrar de mim o que eu preciso ser cobrado. E, através do ato de indulgência, amparar, ajudar, nortear, orientar o outro para que ele seja também um vitorioso sobre si próprio, sobre as suas necessidades mais urgentes. Achei interessante esse final que ele coloca, onde ele diz: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germen dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Ou seja, por mais que a pessoa seja ruim, por mais que a pessoa tenha falhado, por mais que a pessoa tenha se corrompido, há nela, há naquele espírito um germe de bons sentimentos. E é lá que nós devemos trabalhar. É lá que nós devemos tirar a casca dura que não permite que a centelha vivaz da essência espiritual apareça. Porque quanto mais focamos, falamos e destacamos o lado ruim, mais estamos fechando o cerco para esta centelha espiritual. Todas as pessoas, todas as almas aqui encarnadas, e até mesmo todos os espíritos que nos circundam na Terra, todos têm uma chama que é a essência da divindade do momento da criação. E ele termina: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque é impossível se amar a Deus sem o exercício da caridade. Lei universal que faz com que possamos progredir, que faz com que possamos crescer, que faz com que possamos ser melhores do que temos sido até então. Pensemos neste assunto com bastante carinho e com bastante amor. Indulgência, perdão, amor, a prática da caridade e a severidade para conosco, usando da bondade, do carinho, da própria indulgência em si, a favor do outro. Amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, fazendo a eles o que queremos que seja feito a nós próprios. E entendendo que jamais amaremos a Deus sem amarmos o próximo. Jamais entenderemos Deus
se não realizarmos para com o outro a caridade que Ele mesmo, o Pai e Jesus nos ensinaram ao longo da caminhada. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, os itens 16, 17 e 18, que tem como subtítulo a indulgência. E antes de nós encerrarmos esse nosso encontro do estudo do Evangelho, eu queria ler uma pequena mensagem a todos vocês. Uma mensagem em homenagem ao Natal, em homenagem a Jesus. Jesus Cristo, visto por Públio Lentulus, Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Públio Lentulus, que está presente no livro há 2000 anos, o primeiro da série de 5 romances escritos pelo próprio Emmanuel, pela psicografia do Chico. Neste livro, há 2000 anos, Emmanuel está ali presente como o senador Públio Lentulus. Então, eu vou ler a mensagem. A página seguinte é uma das mais belas descrições de Jesus em todos os tempos. Dizem historiadores que foi encontrada no arquivo do Duque de Cesarini, em Roma. É uma carta atribuída a Públio Lentulus, então procônsul na Judéia, e foi enviada de Jerusalém ao imperador Tibério César para informá-lo dos acontecimentos na Palestina. Foi traduzida para vários idiomas, publicada em jornais e revistas e distribuída aos milhares em forma de folheto. Eis uma das suas mais divulgadas versões. Retrato de Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, e existindo em nossos tempos um homem de grandes virtudes chamado Jesus, conhecido do povo como profeta da verdade, e seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e nela tenham estado, em verdade, ó César, cada dia mais se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma palavra, é um homem de estatura justa e muito belo de aspecto, e há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso entre os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, e nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa e semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e o surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Ninguém pode olhar fixamente o seu semblante, porque quando resplende, amedronta, e quando ameniza, comove. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ouviram rir, mas sim chorar.
Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas raramente o faz. Quem dele se aproxima verifica que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se pode imaginar, muito semelhante à mãe, que é de rara beleza. Das letras, faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim. Mas na sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que jamais alguém falou como esse homem, por estas redondezas. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram nunca tais conselhos, de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, enquanto muitos outros querelam, afirmando que ele é contra a lei de tua majestade. E sou muito molestado por esses malignos hebreus. Diz-se que esse homem nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, atestam haver dele recebido saúde e benefícios àqueles que o conhecem e com ele convivem. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens e procurarei mandá-lo o mais depressa possível. À tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia. Sem dúvida, esta é uma das cartas mais lindas de toda a literatura que fala a respeito de Jesus. Esta de Emmanuel, com certeza, é muito linda, porque retrata fielmente o homem Jesus, a sua personalidade e tudo aquilo que ele realizou como exemplo em favor de tantos. É claro que, ao ler o livro há 2000 anos, o primeiro da série, nós temos ali, nas entrelinhas, relatos ainda mais profundos e mais significativos a respeito de Jesus. Quem não leu, leia. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Lindos romances de Emmanuel, do tempo de Jesus, do tempo do cristianismo. Então, nós vamos aqui encerrando o nosso encontro da noite. Quero lembrar a todos vocês que a nossa série Relembrando Chico Xavier, que é realizada todas as quartas-feiras, às 21 horas, ela volta a partir do dia 4 de janeiro, às quartas-feiras, 21 horas. Mas do restante, a nossa programação continua normal durante todos os dias da semana aqui no nosso, aqui não, lá no nosso canal do YouTube, o programa Espiritismo e Vida. Então, eu quero deixar a todos um forte abraço, um bom final de dia de Natal, uma semana abençoada, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz, e que o ano novo seja repleto de muitas e muitas felicidades. Lembrá-los também que no próximo domingo, dia 1º de janeiro, teremos a nossa série do estudo do Evangelho às 20 horas, só não teremos a série Encontros com a Paz às 17, que volta dia 8 de janeiro. Então, um bom final de domingo, um bom descanso,
um bom final de dia de Natal, uma excelente semana e que o ano novo seja repleto de muita alegria, muita luz, muita paz. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos incentiva, que divulga o nosso canal. Muito obrigado a todos os companheiros que têm repartido conosco aos domingos o estudo do Evangelho. Sem todos vocês, nada seria possível. O trabalho em conjunto é que faz com que a tarefa seja realizada. Como diz, ou como diziam lá em São Paulo, a união faz a força. A união não faz só o açúcar, a união faz a força também. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.